noite a todas e todos presentes, né? É um prazer enorme estar mais uma vez unidos, reunidos para compartilharmos conhecimentos que sejam pertinentes e que só vai contribuir para a qualidade, para a melhor qualidade da nossa educação na Secretaria Municipal de Educação, no nosso sistema de ensino. Então, veja bem, hoje o currículo, a nossa trilha é Cultura Digital. Nós estamos na sala 80, com um mini curso que é a coordenação da organização foi de Felipe e de Ana Beatriz. O título da apresentação é As Tecnologias Digitais e a Importância na Promoção da Aprendizagem no Ambiente Escolar. Resumo desse trabalho. Relato de possibilidades pedagógicas com o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação baseada nos estilos da aprendizagem. Quem serão as ministrantes? É a professora Angélica Verônica Oliveira Martins. A titulação da professora Angélica é graduada em Geografia, licenciatura plena em Pedagogia, mestre em Inovação e Tecnologias Educacionais, pós-graduação em Cartografia e Geoprocessamento. A outra professora, Natália Rose Ramos da Fonseca Araújo, a titulação dela é mestra em Inovações e Tecnologias Educacionais pela UFRN, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui pós-graduação, lato sensu, em especialização em leitura e produção de textos pela Universidade, pela UFRN, graduada em letras, em língua portuguesa, também pela Universidade Federal, e também graduada em letras e língua espanhola pela universidade. E aí, passamos a palavra para as duas artistas da noite, para brilharem aí com toda a maestria e competência que sabemos que vamos ter a oportunidade de observar. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Vocês me ouvem bem, todo mundo? Estou. Boa noite, gente. Obrigada. Adorei o artista, né? Já me senti realmente um artista. Mas é muito bom. De antemão, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando educação, né? Falar sobre educação é sempre algo tão valioso e tão importante que nós temos tão poucos espaços para debater, para conversar, para dialogar sobre esses temas. Só para que vocês entendam, gente, antes da gente iniciar a apresentação, eu já espelhei aí para vocês, né? Acho que vocês estão conseguindo ver a apresentação. No cantinho tem um QR Code. Estão vendo? Esse QR Code é para vocês fazerem uma doação. Brincadeira para mim. Brincadeira. Esse QR Code, gente, é da apresentação que vocês podem acessar, tá? Podem baixar. Conhecimento é para ser compartilhado, então a gente tem esse cuidado de compartilhar com vocês essa apresentação, caso vocês queiram rever algum conceito, caso vocês queiram analisar alguma coisa depois, enfim, fica disponível para vocês e a gente vai disponibilizar o link também aqui no chat depois, tá bom? Então não se preocupem, vai ser compartilhado, é algo que sempre se pergunta. Sobre as dúvidas, vocês podem colocar dúvidas aqui no chat, eu consigo ficar vendo, a Angélica também me ajuda, mas a gente pede que, se for algo que precisa ser falado, que seja falado ao final, então vocês podem anotar, né? Peguem os seus bloquinhos, eu sou baratinha de tecnologia, mas eu não largo meus bloquinhos de anotação, então peguem seus bloquinhos, seus cadernos, e anotem qualquer dúvida que vocês tenham, para tirar depois, né? Durante a apresentação, surgir alguma dúvida, alguma coisa, estamos à disposição. Bom, já fomos muito bem apresentadas aqui. Eu vou só passar aqui a apresentação. Essas somos nós, esses são os nossos contatos. Vocês podem anotar, tá? Nossos e-mails aqui embaixo. Podem anotar, podem pedir a apresentação, caso tenham perdido o link, alguma coisa desse tipo.
Estamos mais bonitas na foto, né? Porque, enfim, hoje também estávamos trabalhando o dia inteiro, então a gente procurou uma foto melhor, né? Para colocar na apresentação. Mas, Arrasaram nas fotos. ai, muito obrigada. Mas, gente, é um ambiente para a gente conversar, tá? Uma coisa, antes de iniciar a apresentação, a gente sempre gosta de frisar que aqui é um lugar em que a gente não se põe distante de vocês, professores, porque nós somos professoras. Nós estamos aqui falando não como pesquisadoras e pessoas que estão munidas de uma teoria, né? A gente teve a preocupação e tem a preocupação durante nossa prática, tanto de trabalho quanto a prática de pesquisa, de alinhar, né, de trazer para perto a teoria e a prática. E é um dos grandes desafios hoje da educação, é trazer sentido para tanta teoria que a gente já tem. E esse sentido é justamente galgado, né? Ele é firmado, digamos assim, na prática. E aí, gente, esse é o percurso da nossa apresentação. Ela basicamente está dividida em falar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem, depois sobre algumas possibilidades pedagógicas relacionadas a esses estilos de aprendizagens também. Vou falar um pouquinho sobre metodologias ativas também, e, enfim. Por fim, a gente vai falar sobre um relato de experiência que a gente desenvolveu na nossa sala de aula, porque sim, somos professoras, né, estamos ali no chão da escola, então quando eu falo sobre prática, é porque a gente tem essa propriedade para falar, a gente está atuando na prática. Então, eu espero que esse momento seja um momento de muita troca e de muito aprendizado para todos nós, inclusive para a gente que está aqui apresentando. Vamos lá. Eu vou iniciar minha fala falando um pouquinho sobre os estilos de aprendizagem. Os estilos de aprendizagem, gente, é uma teoria que existe desde meados dos anos 70, mais ou menos, né? É uma pesquisa que já ocorre há um tempo. Mesmo que essa referência que eu tenha colocado aí nos slides, né, seja de Flynn em 2001, é uma referência relativamente recente, se comparada nós temos aí uma teoria que foi repaginada, que foi reorganizada, revista, né, e aperfeiçoada com o passar do tempo. Até porque esses processos de mudança, né, que a gente percebe, mudanças sociais, principalmente, a gente tem notado que influenciam diretamente nessas modificações e nessas ressignificações dessas teorias. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o estilo de aprendizagens, trazendo um olhar para a sala de aula, que é algo que a gente precisa refletir. Porque não adianta a gente trazer aqui alguma fórmula ou alguma imposição pedagógica de dizer façam isso, façam aquilo, se vocês fizerem isso vai ser melhor. E aí isso vai de encontro exatamente, vai de acordo exatamente com o que eu falei da gente ser professora. A gente não está aqui para definir regras de como vocês devem fazer dentro da sala de aula e como é melhor que vocês façam. A gente está aqui para fazer uma reflexão sobre o que já existe, sobre o que vocês já fazem, vocês já desenvolvem, e principalmente para acolher vocês dentro da realidade educacional que nós temos, e acolher vocês dentro do perfil de trabalho que vocês já têm. Então, antes de iniciar, eu acho muito importante reforçar essa informação, porque muitas vezes a gente vai para uma palestra e o palestrante ele se põe num lugar muito distante do professor. Ele vai falar de educação, mas ele vai se colocar num lugar extremamente distante, dizendo, né, demandando o que o professor tem que fazer, que é melhor que ele faça, e está dito, isso é inquestionável. Então, a gente está, por estar tanto nesse lugar de ouvir palestras dessa forma, quando a gente, né, organizou essa apresentação, eu juntamente com a Angélica, a gente teve esse cuidado de não se colocar nesse lugar
de detentoras do conhecimento, né? E juízas educacionais, de dizer, olha, só isso, essa aqui é a lei. Não. Né? Então, antes de mais nada, é importante frisar isso para vocês. E aí, gente, falar de estilo de aprendizagem, falar desse movimento que a gente vem vendo mais evidente dentro das salas de aula, de diversidade de aprendizagem, eu acho que antes de falar disso, é muito importante a gente olhar para a nossa sala de aula. Como é a disposição das nossas salas de aula? Eu estou falando de disposição física. Como é que elas funcionam, essas disposições? A disposição de fileira, né, que a gente tem na maioria das escolas hoje, é uma realidade que a minha bisavó experimentou quando ela frequentou a escola, mesmo muito limitado, né? A educação na época dela não era algo acessível a todos, né? Da maneira que nós temos hoje. Mas a organização da sala de aula era a mesma. Eram fileiras organizadas, inspiradas por um regime militar, por uma organização militar. Né? Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas essa ideia de colocar todo mundo numa fileirinha, ela se pautou em um modelo militar europeu. Né? Eles entenderam que as crianças iriam funcionar mais organizadamente se colocadas em fileiras. Né? Não à toa os soldados eles marcham em fileiras. Né? Então a inspiração vem disso. E por quantos anos essa escola ela se colocou em fileiras? Ela ofereceu ao aluno uma sala de aula com fileiras. Se a gente parar para refletir, eu tenho um filho de 7 anos e esse filho ele também experimenta uma sala de aula com fileiras. Nós estamos falando do ano de 2023. Nós estamos falando de uma educação que aparentemente é muito avançada. Eu falo aparentemente porque ainda existem essas referências de muitos anos que a educação precisa modificar, precisa mudar, precisa pelo menos refletir. E sim, começa no espaço físico. A gente para pensar que tem escolas que, além da sala de aula, né, além das fileiras, existe um negócio chamado mapa de sala. E esse mapa de sala, ele inflexibiliza a organização da sala e impossibilita o aluno de ter a oportunidade de ver a aula de um outro lugar. E quando a gente inflexibiliza qualquer coisa, né, a gente torna aquele lugar rígido, duro, fechado. E esse aluno, quando ele vai para outras áreas da vida dele, ele percebe que tem flexibilidade, ele percebe que tem possibilidades, ele percebe que ele consegue se mover de uma maneira diferente. Então, a gente começa a pensar nessa reflexão, falando-se em mudanças educacionais, em avanços educacionais, mas a gente precisa pensar em como está essa sala de aula, porque muitas vezes as fileiras não saem de moda, porque são nas fileiras que a gente consegue comportar tantos alunos. Não é verdade? Tem salas de aulas com 25, 30, às vezes 40 alunos, se a gente fala de uma realidade de escola privada, por exemplo. Né? Nós temos escolas que têm salas com 40 alunos, ou mais. Né? Eu já vivenciei mais. Então, a gente, enquanto professor e enquanto educador, principalmente, é importante a gente refletir sobre, primeiro, esse espaço físico que a gente oferece ao nosso aluno. E segundo, o que esse aluno busca hoje na escola para além do conteúdo? Né? Porque o aluno ele vai para socializar, ele vai para interagir, ele vai para aprender, para ensaiar uma vida adulta também. É na escola que se aprende isso. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão antes de partir para uma teoria como essa dos estilos de aprendizagem. Porque há pouco tempo nós passamos, né, a gente pesquisa, tanto eu quanto a Angélica, a gente pesquisa sobre tecnologias educacionais. E a nossa pesquisa foi desenvolvida basicamente durante a pandemia, né, e foi um boom,
assim, desse avanço educacional, porque nós, professores, fomos extremamente desafiados a participar desse salto educacional que aconteceu. Eu estou falando em termos de tecnologias educacionais, em modos de ensinar de forma virtual, por exemplo. Né? Nós tivemos professores que tiveram que se desdobrar. Eu acho que não existe aquele que não teve. Todos os professores tiveram que, de uma forma ou de outra, se desdobrar. Se os alunos tinham acesso à internet, por exemplo, existia a realidade dos alunos que não tinham um computador ou um celular. Tinham internet, às vezes era a internet do vizinho, mas o celular não pegava. O celular não tinha armazenamento, não tinha espaço para armazenamento. Então a gente começa a pensar que a pandemia ela veio, ela nos desafiou, ela tirou a gente do lugar e fez com que a gente desse um salto, que diante do que a gente vinha estudando, a gente entendia que isso ia acontecer há pelo menos 20 anos mais para frente. Era um processo educacional em que as tecnologias digitais elas iam ser inseridas nesse processo de educação, né, nesse modo de educação, esse modo de fazer educação, mas a pandemia chegou e disse, vamos lá, gente, é agora, não dá para esperar, porque senão o abismo, né, que separa aí, as realidades educacionais, ele vai afundar mais ainda, ele vai ficar ainda maior. Então a gente precisa agir. E essa pandemia, ela tirou esse professor do lugar, ela exigiu desse professor mais coisa, porque o classe exigida é a nossa, não é verdade? Nós somos muito cobrados e muito exigidos. Eu costumo dizer que a nossa profissão é uma das mais questionadas por toda e qualquer pessoa. Eu não vejo as pessoas questionando médicos, as pessoas questionando advogados, mas o professor todo mundo questiona, não é verdade? Quantas vezes vocês não ouviram aí um pai, uma mãe, né, que chegou na escola e disse, ei, essa nota aqui desse menino? Não, meu filho vê, o professor que está de marcação, né? E essas realidades, elas estão no nosso cotidiano, infelizmente. E a pandemia, ela evidenciou tantos desafios que nós vivenciávamos no nosso dia a dia, e mais ainda com esse agravante das necessidades tecnológicas que os nossos alunos têm. Né? A gente fala, existe um termo, eu não vou me lembrar exatamente qual é, mas é como se fosse pobreza digital, pobreza tecnológica, quando o aluno ele não tem condição de acesso, né? A um celular, a uma internet, a um computador, a um dispositivo que faça com que ele se conecte socialmente com outras pessoas de maneira virtual. Mas, enfim, trazendo para os estilos de aprendizagens, a gente entende que o que eu vou mostrar para vocês é um olhar, digamos assim, muito específico a formas de aprender. Os nossos alunos de hoje nas salas de aula, eles têm perfis que se encaixam em quase todos esses perfis que eu vou falar aqui para vocês. Porém, existe uma evidência, né? Quando a gente olha para o aluno, a gente percebe que determinado aluno é mais visual, que determinado aluno é mais auditivo, que determinado aluno aprende de uma maneira mais confortável utilizando a escrita, por exemplo, utilizando ações sinestésicas. E aí eu vou conversar um pouquinho sobre esses estilos e depois eu vou falar um pouquinho sobre possibilidades pedagógicas, tá? O primeiro estilo de aprendizagem que Fleming traz é aquele aluno que tem predominância de aprendizagem visual. É onde ele se sente confortável, é onde o cérebro dele diz, opa, vamos aprender? Esses alunos, eles preferem uma aula com demonstrações visuais e com descrições. É aquele aluno que ama o professor que faz um slide com 30 laudas. Sabe aquele professor que tem um slide enorme, que toma aí não sei quantas aulas, e ele vai usando esse slide? Ou aquele professor que gosta de escrever o quadro inteiro. Escreve, 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 escreve. Esse aluno visual, ele ama esse professor. Porque para ele é um lugar de conforto no cérebro dele, em que ele olha e faz, poxa, eu vou aprender. Legal.
é visual para mim. Uau, né? Ele olha e faz, uau, que massa, vou aprender. Esse é o caminho. Então, esse aluno é aquele que, quando você está numa aula expositiva, ele fica assim, ó, com a mão no pescoço, com a mão no queixo, que diga, prestando atenção, e olhando, e maravilhado. Às vezes ele nem está compreendendo tudo, mas só a inclinação dele para aprender, a abertura, né, do cérebro dele para aprender, ela estimula essa aprendizagem. Então, esse é o primeiro tipo de aluno, que é o visual. O segundo tipo é aquele aluno que tem predominância auditiva. São aqueles alunos que adoram o professor que conta a história de vida dele. Tem uns que gostam porque toma o tempo da aula, né? A gente sabe. Mas tem aqueles alunos que ficam, de fato, inclinados à sua aula porque gostam de ouvir você falar. Então, ele para, ele ouve e ele fica inclinado a aprender. Esse é um outro perfil. Existe uma predominância nesse aluno de estímulos auditivos. Quanto mais estímulo auditivo ele receber, mais confortável vai acontecer a aprendizagem para ele. Mais sentido vai fazer. Sabe aquele aluno que adora quando você faz uma paródia? É mais ou menos esse aluno que a gente compreende como um aluno que utiliza muito a parte auditiva para a aprendizagem, ele tem evidência auditiva. Então, gente, esse aluno, eu gosto muito de trazer esse exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma paródia que é famosíssima, disse que ela tem que patentear essa paródia, que é uma paródia sobre verbos de ligação. Os verbos de ligação são verbos que você estuda desde o sexto ano até o Enem. Eles são importantíssimos. E todas as crianças que passam por essa amiga minha, elas aprendem essa musiquinha dos verbos de ligação, que foi uma paródia que ela fez. E ela faz questão de passar nas salas, ensinando, e pega um aluno que toca violão, e isso faz sentido, né, para aquele aluno, principalmente aquele aluno que é auditivo. Faz sentido para o resto da sala? Faz, porque todos nós temos esses estímulos, visual, auditivo, a parte escrita, o sinestésico e o multimodal, dentro de nós. Porém, cada um vai ter uma evidência, vai se sentir melhor em aprender utilizando algum desses estilos aqui. Então, auditivo é esse, é o que gosta da música, do professor que traz uma música, do professor que traz um vídeo com música, ou com alguém falando de uma maneira satisfatória também. Então, esse é o aluno auditivo. Vou tomar só uma aguinha. O aluno que tem predominância escrita é aquele aluno que gosta de anotar até o que o professor fala. Eu tenho alunos no plural, que utilizam durante o ano 3, 4 cadernos, tranquilamente, porque anotam tudo. Eles são o que nós chamamos dos tomadores de nota. São aqueles que estão ouvindo uma palestra, por exemplo, devem ter muitos alunos aqui agora sim, anotando, né, com o seu caderninho aberto e tomando nota. Às vezes esse aluno, ele nem vai ler aquilo que ele está anotando depois. Mas só o ato de anotar faz com que o cérebro absorva mais, sinta-se mais seguro em aprender o que está sendo. Vai rolar muita identificação aí. Vai fazer com que o cérebro se sinta inclinado a aprender, né? E, de fato, muita coisa fica, né? Eu, particularmente, tenho muita predominância escrita. Então, quando eu estou estudando alguma coisa, eu gosto muito de fazer cópia. Pego um caderno, e aí eu estou lá lendo um texto acadêmico, o que quer que seja, e aí eu gosto de ler os trechos e vejo as partes mais importantes e anoto exatamente como está lá, mas só para o meu cérebro ir absorvendo. Eu preciso fazer esse movimento da escrita para ir aprendendo de uma maneira mais direcionada, vamos dizer assim. Então, os que têm essa facilidade com a escrita normalmente são esses. Eu digo que todos os pedagogos têm essa facilidade, porque pedagogo adora andar com caderninho e a caneta, não é verdade? E eu falo isso com propriedade, né? Pois é, tem gente botando joinhas aí, é verdade.
Eu falo isso com propriedade, porque sou filha de pedagogos, de pai e de mãe. Então, eu vejo isso de muito perto e trabalho diretamente com pedagogos, né? Enfim, chegamos no penúltimo estilo, que é o sinestésico. E o sinestésico, gente, deixa eu ver, cadê minha caneta? Tá aqui. Eu gosto de trazer essas, sabe essas canetinhas que fazem barulho? Conseguem ouvir aí? Essas canetinhas que fazem barulho, eu gosto de utilizar para representar o sinestésico, porque normalmente o aluno que tem evidência sinestésica é aquele aluno que fica a aula todinha apertando a caneta. Quando é apertando a caneta, né? Tá bom, tá ótimo. Mas ainda tem aqueles que participam do ensaio do Olodum ou da timbalada, que ficam batucando na mesa. E isso, gente, vai da educação infantil até o ensino médio. Isso é uma realidade. Às vezes eles batucam com a mão, com as canetas. Eu digo que o mais brando é aquele que bate só a perna, que fica balançando a perna enquanto está fazendo uma tarefa ou enquanto está prestando atenção na aula. Esse é o sinestésico. Por que ele faz isso? Ele não faz isso porque ele é danado, não, gente. Ele faz isso porque é esse modo que ele encontra sinestésico, ou seja, que exige movimento, que exige tato, exige toque. É nesse movimento que ele encontra uma porta para ele aprender. É o aluno que você precisa botar a mão no ombro dele e dizer: acalma teu coração, para de balançar essa perna, para de fazer teco-teco na caneta. Porque quando você faz esse toque, com o toque, como ele é sinestésico, ele vai, né, ter um gatilho mental, digamos assim, para parar. Ainda que daqui a 30 segundos ele comece de novo. Mas ele funciona com esses movimentos para aprender. Para ele faz sentido gerar esse movimento. Eu costumo dizer que o sinestésico é o melhor aluno para ser o ajudante da sala. É aquele menino que você pede para... Ei, apaga aqui o quadro para mim, por favor. Me ajude a distribuir aqui as atividades. Ele é a pessoa mais capacitada da sua sala de aula para fazer esse trabalho. Porque o movimento para ele gera significado na aprendizagem. Se você conseguir fazer com que ele se movimente, ele vai se inclinar totalmente para você. Ele vai olhar para você e vai ver sentido. Por mais que seja um assunto complexo que você esteja explicando para ele vai se esforçar. Por quê? Porque você está ali suprindo uma área que para ele é muito importante, que é da sinestesia, que faz com que ele se sinta, ele se movimente, ele consiga experimentar. É o aluno que gosta de fazer do mão na massa, né? Pois é, Elineuda colocou aqui, estou me vendo em todos os estilos. Pois é, como eu falei, a gente, né, nós que somos alunos, todos nós temos esses estilos dentro de nós, tá? Mas sempre vai ter um que vai ser mais evidente, sempre vai ter um que vai sobressaltar. O último tipo, gente, eu costumo dizer que são os alunos que nós temos hoje nas nossas salas de aula. Eu brinco dizendo que as crianças e os adolescentes de hoje, eles já vieram com um chip 5G de fábrica. A gente ainda está trocando os chips, né? A gente ainda está se adaptando a esse aceleramento que é a vida que a gente está vivendo. Eles não, eles já nasceram nesse aceleramento. Eles já nasceram em um ambiente multitela. E o que é esse ambiente multitela? É uma casa em que a TV da sala está ligada lá no jornal que o pai está assistindo. Normalmente o pai está hiperfocado ali, né? Porque o chip do pai não é o chip 5G, ele está ali focado na TV. O menino está com o celular na mão, né? Essa é uma realidade de muitas famílias. Seja jogando, seja assistindo outra coisa, mas o menino está ligado na televisão e no celular. E os vizinhos estão do nada discutindo. E o menino está dando conta da discussão dos vizinhos também. Ou seja, ele está em multiespaços. E essas crianças e esses adolescentes da atualidade,
eles sabem lidar com o multi-espaço, com esses multi-espaços. Eles sabem lidar com multitelas, com multi-estímulos. Né? As crianças de hoje são hiperestimuladas. É tanto que a maioria, né, dos cientistas, dos médicos, estão investigando como lidar com crianças tão estimuladas desde cedo. Porque não tem como fugir disso, a não ser que a gente vá para o meio do nada, né, sem acesso à internet, e cria essa criança com o básico, né, e com tudo muito natural, porque tudo hoje estimula as crianças, né? E eles sabem lidar muito melhor do que a gente, porque, como eu disse, o chip da gente ainda está sendo atualizado, o deles não. Né? Eles são nativos digitais, são assim chamados. Ou seja, é algo que eles já sabem. A gente, e quando eu falo a gente, assim, quem tem de 25 anos para cima, começou a experimentar a popularização do computador. E eu estou falando do computador sem internet, tá? Do computador em si. Da época, eita, vou entregar a minha idade. Da época que a gente tinha que esperar da meia-noite, né? Para contar um pulso de internet para conseguir acessar. E mesmo assim era discada, você colocava lá para fazer aquele barulhinho, uma zoada danada, e ficava rezando, né? 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, para ver se conectava, se dava certo. E mesmo assim não tinha muita facilidade nisso. Não era todo mundo que tinha computador, e não era todo mundo que tinha computador com internet, né? Era de fato um artigo de luxo na época, né? Eu acho que eu não entreguei tanto minha idade não, né? Então, gente, essas crianças, elas têm acesso a tudo muito rápido e a tudo muito diverso. Não é à toa que elas lidam com a diversidade com mais facilidade do que nós, porque elas já nasceram imersas em tudo isso, né? Em toda essa esse hiperestímulo, digamos assim. Então, os multimodais são aqueles que experimentam todos os estilos de aprendizagem que eu já expliquei para vocês. Eles têm evidência visual, evidência auditiva, escrita, sinestésica. Ele vai só se adaptando às necessidades. Né? Quando a aula é muito visual, ele consegue se adaptar. Quando a aula é auditiva, ele consegue se adaptar. Quando a aula é escrita, ele consegue se adaptar. E assim vai. Né? Exatamente, Prensky é a maior referência sobre os nativos digitais. Né? Acho que alguém colocou aqui no chat, não consegui ver o nome. Pois é, esse é o superaluno, é aquele que consegue se adaptar. Né? E se a gente parar para pensar ali na teoria da evolução, né? A espécie que melhor sobrevive é a que melhor se adapta. Então não é à toa, né, que se fala isso. Né? Quando falaram aqui que é o superaluno, na verdade é o aluno que melhor se adapta. Né, as realidades de sala de aula. E aí, gente, falando sobre esses estilos, eu acho importante trazer possibilidades pedagógicas para vocês, e quando a gente estava montando essa apresentação, né, eu juntamente com a Angélica, a gente teve o cuidado de trazer, de fato, possibilidades, e não impossibilidades, né? Porque, às vezes, a gente tem palestras que mostram assim, aplicativo, tal, 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 entre nele, é maravilhoso. Aí você chega na escola, não tem internet. Nem para passar um vídeo. Quando tem internet, o data show está ocupado pela professora do 2º ano. E assim vai, né? Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos, principalmente para o uso de tecnologias digitais em sala de aula. E aí, gente, eu queria destacar aqui que a prática que vocês já desenvolvem em sala de aula, ela é válida e ela funciona, tá? E eu gosto de falar isso porque com toda essa novidade, com toda essa inovação que envolve a educação, existe uma evidência para metodologias que são ativas, que trazem coisas incríveis, mas o básico, gente, ele funciona. Qual é o grande problema hoje que eu vejo, né, não vou dizer que é o grande problema, mas um dos grandes problemas é a gente se prender a um estilo só.
Porque, como eu disse, nós temos salas de aulas muito diversas. Eu tenho certeza que quando eu fui explicando aí para vocês os estilos, né, de aprendizagem, vocês foram pensando em Zezinho, em Mariazinha, em Joaquinzinho. Vocês foram pensando e encaixando esses alunos dentro desses perfis. Porque nós vivenciamos uma sala de aula com 30 alunos que são totalmente diferentes. E eu não estou falando nem dos neurodivergentes. Né? Não estou falando, por exemplo, de um aluno que está no espectro autista, né? Que se enquadra no espectro autista. Eu estou falando de alunos ditos normais, entre aspas, né? Porque de longe todo mundo é normal. Essa é a realidade. Né? De perto, a gente já não sabe. Mas o que eu quero dizer, gente, para vocês, é que a gente precisa flexibilizar as nossas práticas. E quando eu falo sobre flexibilizar, não é que toda aula você tenha que fazer uma coisa diferente, mirabolante. Não. Porque, por exemplo, se você quer contemplar alunos que têm evidência visual e você der uma boa aula expositiva, porque existe, infelizmente, uma demonização atualmente sobre aulas expositivas, como se elas não tivessem valia e como se elas não servissem, que a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que todo o extremismo, dizer assim, não presta, não faça, a gente precisa ter cuidado. Porque a aula expositiva, ela tem sua funcionalidade, ela tem sua importância. Qual é o grande problema? Fixar-se somente nas aulas expositivas. Em algum momento é importante que você flexibilize suas práticas pedagógicas, mas flexibilizar dentro das suas possibilidades. Porque sabemos que quando a gente quer fazer algo de diferente numa sala de aula, isso exige tempo de planejamento, isso exige flexibilidade psicológica da gente, porque vai tirar a gente do lugar, não é? E quando eu falo sobre o tempo da gente, no Brasil, pouquíssimos são os professores que trabalham só em um lugar ou só em um horário. A maioria dos professores tem 2 vínculos ou trabalham em 2 horários que sejam na mesma instituição. Então, o tempo, o fator tempo, é algo que é muito definidor na nossa prática. E muitas vezes, para a gente desenvolver ou flexibilizar alguma atividade diferenciada, a gente precisa abrir mão do nosso tempo de sono, do nosso tempo com a família, gente, que é fundamental. Acho que falando sobre pandemia de novo, acho que a pandemia ela veio para ensinar para a gente o quanto vale o nosso tempo. Né? E enquanto estamos trabalhando, nós estamos vendendo o nosso tempo também, o nosso conhecimento e o nosso tempo. Então, quando eu falo sobre vocês flexibilizarem, é fazer o possível. E às vezes o pouco, um trabalho em grupo que você passa, que para você pode ser muito pouco, para o aluno é muito. Para o aluno tem significado. Então, não se cobrem tanto, né? Já baixa a sociedade cobrando da gente. Não se cobrem tanto. As práticas que vocês já desenvolvem funcionam. Nós, professores, não somos uma folha em branco. Nós já temos muita escrita, né, no nosso caderno da vida. A gente já tem muita bagagem. Então, o que a gente já faz não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. O que é que pode ser feito? Aperfeiçoado. Né, melhorado, flexibilizado. Quanto mais flexibiliza-se, melhor é. Conectando com o que eu falei sobre adaptar-se, nós, professores, também precisamos nos adaptar às novas demandas que estão aí. É inegável, né? É visível, todos estão vendo as novas demandas educacionais. E está em todo o ambiente educacional, em todo o chão da escola. E aí, gente, essas possibilidades pedagógicas, né, voltando aqui para o slide, é muito importante que a gente entenda e compreenda que as nossas práticas já evidenciam, de alguma forma, esses estilos de aprendizagem. O visual, aulas expositivas, vídeos, projeções, gráficos, imagens, pesquisas na internet, super funcionam para alunos que têm esse perfil mais visual. Tá? Então, não se intimide em dar sua aulinha expositiva, ela funciona.
não se intimide em apresentar um slide. Ele funciona, ele serve, tá? Ele gera aprendizado. Já indo para o perfil auditivo, esse aluno ele vai se sentir mais motivado com aulas que tragam debates, palestras, discussões, seminários, músicas e dramatização. Quando você traz essas possibilidades para a sala de aula, o aluno que é auditivo ele se inclina mais a você. Uma curiosidade que eu gosto de compartilhar é, às vezes, eu não tenho músicas diretamente ligadas ao conteúdo que eu vou dar. Mas eu gosto, eu ando com uma caixinha de som dessas de chinesinho que eu comprei. Eu ando com essa caixinha de som para colocar uma música para eles se acalmarem antes de começar a minha aula. E aí eu coloco uma música que eu gosto, que normalmente é uma música que eles não conhecem. E, gente, não tem conexão com o conteúdo algumas vezes, mas funciona para o aluno se inclinar, principalmente esses alunos auditivos, para o aluno olhar para a aula, né, se acalmar, se pacificar e olhar para a aula como um momento, de fato, de aprendizagem. Então, o simples, eu vou dizer essa frase algumas vezes aqui durante a apresentação, o simples e o básico, ele funciona, tá? O aluno com o perfil mais voltado para a escrita, ele vai se sentir motivado com utilização de livros durante a aula. Então, quando você manda o aluno abrir um livro na página tal, os alunos que são... muito legal, Ângela. Para aula de artes, principalmente, é maravilhoso, né? A musiquinha é excelente. E depois do intervalo, gente, salva vidas. O aluno que tem essa evidência escrita, ele gosta muito de livros, ele gosta muito de textos, né? Cópia, mande fazer cópia, gente. Cópia não faz mal a ninguém, não. Tá? Pelo contrário, o cérebro, ele fixa muito mais, né? Isso é constatado. Diferente de só ler, né? Quando a gente só lê, a gente perde muita informação, mas quando a gente escreve, quando a gente torna concreto o que a gente leu, né, ainda que seja uma cópia, a gente tende a aprender mais. Isso é para nós também, que já estamos aí atuando, né, enquanto professores. Comentários escritos, blocos de nota, desenvolvimento de resumos e ensaios. Esse aluno é aquele que você pode pedir um resumo para ele no final da aula que ele vai lhe entregar, em tópicos organizados em cores diferentes. Ele sente prazer em fazer isso. O aluno sinestésico é aquele aluno que vai amar a aula de educação física. Ele vai amar, porque vai colocar ele em movimento. E vai fazer muito mais sentido para ele aprender em movimento, né? Além disso, é aquele aluno que gosta de aulas práticas, de colocar a mão na massa, né? Fazer. É o aluno que gosta de fazer, de se movimentar para aprender. É aquele aluno que você pede uma escultura de, não sei, sei lá, de papel machê, e ele vai fazer. Quanto à beleza, não sabemos como vai ficar, mas ele vai fazer, porque ele vai se sentir animado e motivado a fazer. É um lugar muito confortável para ele. E o aluno multimodal é aquele que você vai usar possibilidades pedagógicas que abarquem todas essas possibilidades, que vai colocar esse aluno a se adaptar diante do que for oferecido. Então, pensando em atividades, por exemplo, de um trimestre, de um bimestre, vocês conseguem perceber que dá para fazer um pouquinho de cada. Dá para fazer uma aula expositiva, dá para fazer uma palestra, coloca seus alunos para palestrar no seu lugar, dá um tema para eles, direciona, orienta e coloca eles para apresentar. Né? Isso vai fazer muito sentido, muito significado. Vocês provavelmente devem lembrar, devem ter alguma memória aí do tempo da escola, de alguma atividade que vocês participaram. Seja uma apresentação de São João, seja um trabalho que vocês apresentaram, seja uma palestra que vocês foram, algo vocês vão lembrar, porque isso de fato marca, não é verdade?
E aí, quando a gente vai passeando, né, por esses perfis, a gente consegue perceber que dá para flexibilizar, dá para criar estratégias, de fato, que são possíveis de serem aplicadas. Né? Acho que eu não coloquei nada demais aqui que não seja viável de ser feito. Tá? E olha que esse tempo todo eu não falei em nenhum momento sobre use o aplicativo, use o computador, use... Não, porque o papel, gente, é uma tecnologia. O lápis, a caneta, a tesoura, são tecnologias, né? São modos de... São instrumentos e modos de fazer que auxiliam aí as vivências educacionais. Então, são tecnologias, né? Então, a gente precisa também ampliar essa visão. A educação, ela não precisa de um computador simplesmente para ser feita, tá? E essa pirâmide, eu queria que vocês lessem essa pirâmide, eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês lerem e tentarem compreender o que é que ela está organizando em pirâmide. E aí, se vocês puderem escrever aí no chat, não colhem, não coloquem pirâmide de aprendizagem. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês entendem. Por que é que tem porcentagens aí, né, ao lado dessas palavrinhas? Me digam aí, cadê meus ajudantes? Também não precisa ser um texto de TCC não, tá, gente? Coisa simples. Aprender com o outro, sequência vertical. Olha os termos técnicos, gostei. Isso, nas interações. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, essa pirâmide, a gente fala que é a pirâmide de aprendizagem. Isso, o aluno aprende mais formativa e não de forma passiva. Mais ou menos. É mais ou menos isso, tá? Como eu falei, a gente não pode demonizar os estilos, né, e os métodos que se utiliza para gerar aprendizado, tá? Isso aqui é só uma distribuição de métodos de estímulo à aprendizagem, e essas porcentagens, elas estão diretamente relacionadas a esses métodos e a sua passividade ou a sua atividade, tá? Se esse método ele é ativo, se esse método é passivo, o que vai diferenciar é a ação do aluno sobre essas informações que aparecem dentro da pirâmide, tá? Quando você coloca o aluno para ensinar o que ele aprendeu, ou para apresentar um seminário sobre um assunto que você ainda não explicou para a turma, ele vai ter que estudar, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que organizar o momento da fala dele. E para isso, para chegar nesse ensino para outra turma, uma coisa que super funciona são as monitorias. Vocês podem pegar alunos de tempos em tempos e selecionar esses alunos que têm mais facilidade com de repente, o tema que você trabalha. Isso funciona muito com adolescentes. Você pode colocar esses alunos para ensinar o conteúdo, tá? Obviamente com sua supervisão, né? A gente não pode sair do processo, porque o professor, hoje, mais do que nunca, ele saiu do pedestal de que só ele sabe das informações na sala de aula e ninguém mais sabe, tá? O nosso aluno, ele sabe, ele é bombardeado de informações a todo tempo, né? Como foi o que eu falei dos hiperestímulos. Esse aluno, ele é extremamente estimulado. E quando eu digo que o professor não é mais o detentor do conhecimento, de todo o conhecimento, é porque quando a gente vai utilizar, por exemplo, uma televisão ou um projetor na sala, e a gente não consegue, aí a gente vai lá na coordenação, chamar o coordenador? Não. Sempre tem um Joaquinzinho, um José, um João, que diz assim: menino, professora, deixa que eu ajeito, é só esse cabo aqui, bota aqui no computador, e ele resolve. E isso é conhecimento. E é um conhecimento que o professor não tem. E tá tudo bem, né? Eu posso ser extremamente conhecedora da minha área de estudo, né? Mas
Se vocês me perguntarem algo de química, talvez eu não saiba responder. Então, tudo bem. Não é? Não tem aquele ser humano que saiba de tudo. Tá? Mas é muito importante que a gente flexibilize também o nosso repertório. E quando eu falo sobre repertório, existe também muito a resistência de professores em aceitar, por exemplo, que os alunos eles aprendem utilizando TikTok. Tem muito professor que é bravo que diz, TikTok não serve de nada, né? Não ensina nada. Será que o TikTok não ensina nada? O TikTok não é uma plataforma educacional, tá? Eu gosto muito de frisar isso aqui, porque não existe uma curadoria. Não existe um conteúdo específico para aquele aluno que tem aquela idade X, de acordo com a maturidade dele, né? Não existe esse filtro, essa curadoria. Mas não é à toa que tantos professores estão migrando para o Instagram, para o TikTok, para explicar conteúdos. Porque o TikTok é o lugar em que o aluno se sente confortável, ele se sente bem a estar ali. Exatamente, o movimento midiático eles dominam. E a gente, né, a gente não é nativo digital. A gente ainda está transitando, a gente ainda vai chegar lá, né? Então, quando a gente compreende que amplia-se o repertório acessando o TikTok, sabendo o que eles estão consumindo, porque sim, é uma forma de consumir, a gente consegue aproximar, a gente consegue trazer esse aluno para perto. Eu lembro que quando eu era adolescente, vou entregar de novo minha idade, tinha a revista Capricho, né? E ela era, vixe Maria, não era todo mundo que podia ler, porque a revista Capricho ensina a namorar, e não pode namorar, e lá vai. Mas eu lembro, eu gosto muito de trazer esse exemplo sobre diversificar o repertório, porque eu lembro que a revista Capricho, ela tinha uns questionários. E aí imagine que você pegou uma revista Capricho e tinha lá o questionário. Faça esse questionário e saiba quando você vai dar o seu primeiro beijo. Não era assim na Capricho? Era mais ou menos assim. Quem lê o Capricho vai me entender. E aí, gente, se eu fosse professora nessa época, e se eu fosse professora de ciências, por exemplo, eu ia pegar uma revista dessa e ia dizer, minha gente, vocês viram a revista Capricho? E está fazendo um questionário para saber quando é que vocês vão dar o primeiro beijo. Aí eu já vou sair do conhecimento generalista, que são essas coisas que a gente acessa. TikTok, Instagram, que aparentemente não tem muito valor de conteúdo, digamos assim, né, relacionado ao que a gente ensina na sala de aula. A gente sai desse conhecimento generalista e a gente vai para um conhecimento específico. Porque eu pego, olha aí, todo mundo se identificando com a Capricho. Eu pego esse conhecimento da Capricho, falando sobre dar o primeiro beijo e tudo mais, e eu trago para a minha área, se eu sou de ciências, dizendo assim, minha gente, olha, tem esse questionário, mas eu vou dizer a vocês sabiam que é a partir da saliva que a gente transmite não sei quantas doenças, e aí eu vou para o meu conhecimento específico. O conhecimento generalista, ele aproxima o aluno, ele chama a atenção do aluno para que ele se prepare para receber o específico. Então, quando vocês consomem o que eles estão consumindo, seja um acontecimento da semana, gente. Minha gente, vocês viram que aconteceu tal coisa na Praia de Ponta Negra? Isso traz o aluno para perto. Então, a gente precisa também fazer esses movimentos de flexibilizar o que a gente consome para trazer esse aluno para perto. Que seja por finalidade profissional, né? Por mais que você não goste, por mais que não seja interessante, a gente não pode simplesmente dizer que não presta, que não existe, que não vai servir, mas alguma coisa presta, alguma coisa serve. Eu sigo muitos professores que utilizam as redes sociais para dar aula, para realmente dar aula. E eles utilizam ferramentas fantásticas, tá? E aí, falando sobre a pirâmide, essa pirâmide ela serve para a gente entender sobre a diversificação também dos métodos de aprendizado. Existem métodos ativos e existem métodos passivos. Não existe um método que é um melhor do que o outro.
Existe a necessidade que o professor vai enxergar dentro daquele momento de aula. Vocês sabem que tem conteúdos que são extremamente complexos, que não adianta eu pedir que o aluno, né, ativamente assuma o lugar, por exemplo, de ensinar, sem que haja uma preparação da minha parte, sem que haja um estímulo da minha parte, antes desse momento dele ensinar. Então, existem momentos pedagógicos que exigem da gente colocar esse aluno num lugar mais passivo. E não tem problema, tá? Às vezes a gente precisa trazer um método mais passivo para a gente conseguir chegar no método mais ativo. Então, não existe essa realidade de ou isso ou é aquilo, ou é ativo que presta, ou é passivo que presta. Não. Você vai olhar para a sua realidade educacional e vai entender, primeiro, o que você pode fazer, e segundo, o que é que aquele conteúdo, aquele momento pedagógico está te exigindo. Ah, o conteúdo X, eu preciso que os alunos leiam. Ah, mas os alunos lendo é um método muito passivo, eu não quero não, eu quero que os meus alunos sejam ativos. Mas você precisa primeiro que eles leiam, para você conseguir chegar lá no ensino. Então, é um percurso que existe. Não adianta a gente saltar, né? E aí, nessa pirâmide, Glasser, quando ele organizou, ele disse que se aprende ativamente em 90% ensinando. Em 80% praticando. O que é praticando? Colocando a mão na massa, fazendo escultura, fazendo cartaz, enfim. Discutindo. Gente, coloca esses meninos numa gincana de perguntas e respostas, menina contra menino. É uma confusão que gera muito aprendizado e vale muito a pena, certo? Porque eles vão se implicar no processo. Ver e ouvir. Estamos aqui no momento que vocês estão me vendo e estão me ouvindo, né? E a parte ativa de aprendizagem de vocês está em 50%. E, gente, isso aqui não é um cálculo exato, porque a gente está falando de educação. A educação é a ciência humana. Não é 2 mais 2 igual a 4. Né? Isso aqui é uma ideia. 50% é uma ideia. Tá? Tem pessoas que conseguem desenvolver um pouco mais ou um pouco menos dessa porcentagem. Observar é 30% ativo, né? Porque a gente já está indo para o caminho mais passivo. Escrever, 20%. Já é mais passivo, e ler é 10% ativo. Tá? Então, essas porcentagens aqui estão relacionadas diretamente à atividade, ao aluno ser ator do seu aprendizado. Está no centro do processo, porque ser ator do aprendizado, gente, não é simplesmente colocar o menino lá e diga assim, olha, se vire para aprender, porque você agora é o ator da aprendizagem, você que está atuando sobre o seu processo. Não, o professor é mediador. O professor vai dar os direcionamentos para que esse aluno possa, de fato, ser ativo. E, às vezes, como eu disse, às vezes a gente precisa colocar o aluno numa condição passiva para ele entender as orientações para chegar nessa condição ativa. E aí eu achei importante trazer o que é essa aprendizagem ativa. E essa aprendizagem ativa, em resumo, é quando o aluno ele participa ativamente do processo de aquisição do conhecimento. É quando eu coloco o aluno para fazer um seminário e ele que vai ensinar um conteúdo que eu ainda não ensinei, por exemplo. É quando eu já ensinei um assunto e a turma ainda não aprendeu e eu uso um aluno como monitor, por exemplo, para dar uma aula de reforço, entre aspas, para o colega. É basicamente isso. Mas quando eu tenho essa preocupação de colocar esse aluno na atividade, eu tenho que também ter a preocupação de ser um bom mediador. Não é simplesmente, ei, menino, vai lá, faz teu nome. Não. O nosso trabalho é mediar, é moderar esse trabalho do aluno, que ele entenda que ele está aprendendo por si, né, por conta das suas ações, mas que existe alguém ali que está no processo de mentoria, ali por trás, dizendo, vá por aqui, faça isso, você vai ter que ler tal coisa, entende? E aí, gente, achei muito importante
trazer para vocês esse assunto que é muito falado, explorado em todas as palestras sobre educação ultimamente, que são as metodologias ativas. E eu resolvi trazer para aproximar essas metodologias ativas das práticas de vocês. Quando a gente fala, por exemplo, de sala de aula invertida, de aprendizagem entre times, de aprendizagem baseada em projetos, de ensino híbrido, de gamificação, às vezes a gente olha para esses termos e diz, meu Deus do céu, eu nunca vou fazer isso. Nunca. Isso aí está longe da minha realidade. Minha escola não tem nem internet. Como é que eu vou fazer isso? E eu gosto de trazer isso e também de provocar vocês um pouco, no sentido de desmistificar essa ideia de que metodologias ativas só funcionam com o uso de tecnologias digitais. Elas funcionam com as tecnologias que a gente já usa há muito tempo, com papel, com lápis, com caneta, com tesoura. A sala de aula invertida, por exemplo, é quando você faz um materialzinho, entrega para um menino sobre, eu vou falar da minha área, sobre substantivo. Aí você vai dizer lá, substantivo é uma classe gramatical que serve para dar nomes a pessoas, a lugares, a objetos. Existem substantivos simples, compostos, derivados. E você diz assim, olha, esse papelzinho aqui é para você colar no caderno e você lê, que na próxima aula eu vou explicar. Isso é sala de aula invertida. Por quê? Porque você antecipou um conhecimento, você inverteu a sala de aula, você colocou a sala de aula para a casa do menino, para que ele leia em casa e ele chegue à aula sabendo de algo. Ou pelo menos ambientado com o assunto que você vai dar. Então, quando você manda uma xeroxzinha bonitinha no papel e pede para ele colar no caderno e pede para ele ler, para ele se ambientar, isso é sala de aula invertida. Você não precisa de um computador ou que o seu aluno tenha um computador para que isso funcione. Ah, professora, mas na escola que eu trabalho, a gente usa o Google Sala de Aula. Massa, excelente. Dá para fazer a sala de aula invertida virtualmente, tá? Mas também dá para fazer sem ser virtualmente, é isso que eu quero desmistificar. Aprendizagem entre times. Trabalho em grupo é aprendizagem entre times. Peça para os meninos se dividirem em grupos e vocês vão ver como eles têm facilidade em dizer, ei, fulaninho, tu faz o cartaz. Fulaninho, tu vai ser o que vai falar. Não, porque eu não sei falar nada na frente do povo. Fulaninho, você é que vai imprimir as imagens. Fulaninho, você é que vai segurar o cartaz, né? Sempre tem o que segura o cartaz. Mas eles vão distribuir essas atividades e vão conseguir trabalhar entre times. Os times são os grupos, os trabalhos em grupos. A aprendizagem baseada em projetos é o que a maioria das pessoas que trabalham em educação fazem, principalmente os pedagogos. São aqueles que pegam ali o projeto, aí escreve, aí coloca. Introdução, desenvolvimento, objetivo geral, objetivo específico, culminância. Isso é aprender pautado em projetos. Vocês já desenvolvem isso com os alunos de vocês. Quando vocês fazem uma pesquisa sobre, sei lá, Luiz Gonzaga, né, o ano passado muitas escolas fizeram isso, sobre Luiz Gonzaga, sobre Nordeste, e aí a culminância é no dia do São João, é uma dança, é um menino apresentando, recitando um poema sobre Luiz Gonzaga, isso é aprendizagem baseada em projetos. Porque há um planejamento das ações, há uma organização dessas ações. Exatamente, levar revista. Isso é tecnologia, gente. Isso é tecnologia. Só que a tecnologia é possível, né? Gamificação. Gamificação nada mais é do que você utilizar elementos de jogo na sua aula. Quando você faz um passo ou repassa dentro da sala de aula, menina para um lado, menino para o outro, vou fazer a pergunta, quem chegar aqui primeiro, isso é elemento de jogo. E você está praticando gamificação durante sua aula. Entendem? E o ensino híbrido, por último, é o que de fato exige, né, esse campo virtual, porque como ele é híbrido, ele lida com duas realidades, a realidade que a gente tem na sala de aula e a realidade que a gente tem na sala de aula virtual, tá? Mas de todas essas metodologias, é viável se fazer, sem necessariamente precisar de tantos aparatos. Mais para frente, agora, a Angélica vai apresentar para vocês as práticas que a gente desenvolveu, eu não vou falar muito porque é a parte dela,
E vocês vão perceber que não necessariamente a gente precisou de grandiosas tecnologias. Então, agora eu deixo vocês com a Angélica e ela vai compartilhar um pouquinho do nosso relato de experiência. Obrigada, gente. Vamos lá, pessoal, boa noite. Então, diante da teorização, tá certo? Que é extremamente importante, a gente precisa conhecer as teorias, né, para ter essa base. Eu e Nathalie, a gente sempre sentiu a necessidade de trazer essa teoria para a prática, porque nós estamos em sala de aula, nós estamos no chão da escola. E aí a gente vai trazer para vocês algumas práticas que nós adotamos durante o período em que estávamos na Escola Municipal Luiz Carlos Guimarães, que é uma escola da rede municipal de Parnamirim, tá certo? Eu disse estávamos, porque atualmente eu estou gestora, né? Estou aí no mandato aí 3 anos, mas assim que possível eu volto para a minha sala de aula, assim que terminar estou voltando, né? Que é o que eu gosto de fazer. Mas Nathalie pode passar. E aí a gente vai compartilhar com vocês algumas dessas práticas que nós adotávamos em sala de aula, tá? E aí para a gente sempre foi muito importante levar em consideração os conhecimentos que os alunos já traziam com eles, para poder apresentar este conteúdo novo e relacioná-los. Porque dessa forma, o que a gente está trabalhando em sala de aula passa a ter mais sentido, tá? Passa a ser atrativo para esse aluno. Então, é extremamente importante também levar em consideração que esses alunos trazem de conhecimento, que eles sabem, tá certo? E aí, diante do seguinte tema anual que foi adotado pela escola, né, leitura e escrita, conectando saberes da escrita com experiências da vida, era o que a gente queria para ser feliz, né? Porque tinha muito a ver com o que a gente acreditava. E aí, dentro desse tema anual, que era bem amplo, a gente trouxe para o laboratório de informática, tá? Eu e Nathalie, na rede municipal de Parnamirim, somos regentes do laboratório de informática. A gente fez o concurso para isso, tá? E aí vocês não pensem que a gente tinha à disposição uma grande estrutura, não, tá? Eram máquinas do pregão de 98, de 2000 e alguma coisa, que a gente, sei lá, desmontava 3 máquinas para ter uma, porque as peças iam quebrando e a gente não tinha essa facilidade, né, de ter peças novas para consertá-los. Então, a gente tentava, pelo menos de 3, montar um para trabalhar. E aí a gente passou por diversas situações. Momentos que a gente tinha um pouco mais de máquinas, 10, 15 telas, né, porque eram multiterminais. E momentos que a gente tinha 5, 6. E eu disse, não, né, Nathalie, vamos trabalhar com o que a gente tem, com o que é possível. Mas a gente não pode negar o direito desses alunos de ter acesso à tecnologia digital, né? Não é o ideal, mas como a Nathalie falou, a gente precisa fazer o que é possível. E diante do contexto que nós estávamos inseridas, isso que eu vou apresentar para vocês agora era o possível, tá? E funcionou. Pode passar, Nathalie. E aí, nosso projeto do Laboratório de Informática foi Lendo Eu Aprendo, textos multimodais, uma realidade possível. Porque a pessoa, quando tem uma amiga formada em letras, a gente explora, né? E aí surgiu aí o tema e a gente começou a trabalhar. Vamos trabalhar com esses meninos. Passa aí, Nathalie. E aí, tá aqui para vocês o que são textos modais, mas trocando em miúdos é a presença dessa linguagem verbal e a linguagem não verbal. Né? E como trabalhar isso com as crianças? Na escola que nós estávamos, Nathalie continua, tá? Eu volto já. Eram crianças de 1º a 5º ano, tá certo? Pode passar. E aí, trabalhar sozinho, eu acho que só quando realmente não dá, mas não é o ideal. Então, a gente sempre buscou parcerias. Parceria com os professores da sala de aula regular, tá? Porque entendam, o laboratório também é uma sala de aula, né? Por isso que eu estou citando aí regular, tá bom? E as mediadoras da sala de leitura, tá? Que é um ambiente riquíssimo e que a gente acha que não tem nada a ver com tecnologia e tem tudo a ver, a gente consegue um diálogo muito próximo e muito bacana,
tá? E aí, como era próximo ao dia do cuscuz, né, que é dia 19/3, para quem não sabe, é dia 19/3, já passou, mas para o ano que vem ainda dá certo, tá? Então, a gente fez esse gancho entre o laboratório de informática e a sala de leitura. Essa aí, Nathalie. E a gente trabalhou com os alunos do quarto e do quinto ano. E aí a gente dividiu, tá, essa sequência didática em 2 momentos, porque uma dica que eu deixo para vocês, trabalhar com sequência didática é muito vantajoso. Pode dar até um trabalhinho para estruturar de início, mas depois que ela está pronta, tá, ela vai tomando proporções incríveis, porque a gente precisa levar em consideração que os alunos também sentem interesse de aprender, a curiosidade deles, tá? Então nunca vai ser algo fechado. Não é uma sequência fechada, tá? Ela a todo momento vai receber interferências, porque é importante que os alunos também se posicionem e dê sugestões. E aí, o primeiro momento a gente intitulou de A Origem do Cuscuz, tá? E aí, a gente trabalhou com texto instrucional, tá? Eles viram a receita de como se fazer um cuscuz e a gente escolheu um videozinho de um professor de história, que ele falava sobre a história do cuscuz, onde ele tinha surgido, desde a origem dele, e ao final ele ensinava a fazer o cuscuz. E o mais interessante é que esse videozinho, ele é bem simples. O cara está em casa, tá? Eu acho que era no período da pandemia, ele precisava dar aula para os alunos dele, e foi a forma que ele encontrou de tornar o assunto super interessante. E assim, a gente consegue humanizar muito a figura do professor, porque ele estava em casa, tinha criança passando, e ele estava lá super bacana, dando a aula dele, tá certo? E aí a gente trouxe, os meninos adoraram. Né? E aí ele falava do Marrocos e tudo mais, e o pessoal, mas onde fica o Marrocos? Onde fica? E aí, para a gente trabalhar com essa questão da localização espacial, a gente utilizou como ferramenta base para fazer esse deslocamento o Google Maps. E a gente foi lá no Marrocos e viu a África, e viu a distância entre o Brasil, né? E, professora, como é que é possível ter chegado no Nordeste? Como é que ele se popularizou tanto? E vão surgindo diversas discussões, gente. Como eu disse para vocês, a sequência ela não é fechada. Ela o tempo todo vai recebendo interferências e o negócio vai ficando profundo, porque eles gostam, tá? E aí a gente trabalhou de forma interdisciplinar o tempo todo. A gente conseguia, no momento que estávamos com eles, trabalhar com língua portuguesa, matemática, geografia, história, e acredite, funciona, vai fluindo. No segundo momento, quem comeu cuscuz? Por quê? Porque a professora da sala de leitura estava trabalhando com literatura de cordel. E ela levou para os meninos um cordelzinho intitulado de O Cuscuz Nosso de Cada Dia, que é de Francisco Martins, mais conhecido como Mané Beradeiro. E aí eu projetei no tamanho maior na tela, a gente começou a fazer a leitura. Olha aí a leitura, tá? Eu estava como ferramenta de apoio um projetorzinho, simples, meia boca, tá? Era a única coisa que a gente tinha, um computadorzinho, um notebook. E aí, à medida que a gente foi lendo, e aí eu fiz a seguinte pergunta para eles: quem dessas personalidades citadas dentro do cordel, quem vocês acham que de fato comeu cuscuz? E aí eles na lata: Lampião, professora. E aí, quem é Lampião? Quem foi Lampião? Vamos estudar, vamos saber quem foi Lampião? E aí a gente foi se aprofundando. O que foi o cangaço, né? Região nordeste do Brasil, as características. E aí apareceu uma personalidade do lado dele, né? Maria Bonita, tinha que ser uma mulher, lógico. E aí a gente já trabalha com empoderamento feminino. As meninas se amarraram em saber que Maria Bonita foi a primeira mulher aceita no cangaço, né? Depois dela vieram outras, mas ela foi a pioneira, né? Então, tudo isso é discussão que eles vão trazendo e o negócio vai crescendo, tá? E mais uma vez a gente usou o Google Maps para se localizar espacialmente, para trabalhar com as regiões do país, tá? E mais uma vez a interdisciplinaridade, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, tá certo? E o negócio vai fluindo. E aí, essa discussão da localização espacial, ela foi tão proveitosa que aí os meninos sentiram necessidade de saber onde eles estavam, a quem eles pertenciam, porque a escola, né, que Nathalie continua e eu estava e pretendo voltar, se localiza no bairro de Nova Parnamirim. Então, na cabeça das crianças existia uma confusão muito grande, porque eles juravam de pé junto que moravam em Natal. Eu disse, não, camarada, não é bem assim, não. Tu mora em Parnamirim. Então, vamos localizar espacialmente, né? Onde fica Parnamirim, cadê o bairro de Nova Parnamirim? Né? Passa aí, amiga. E, novamente, a gente dividiu em 2 momentos, tá?
Minha escola, minha base, porque a gente partiu do endereço da escola para trabalhar com a questão do endereço, né? A continha lá de energia, de água, que tem esses dados, e trabalhar dessa forma com eles é proveitosa, porque isso não é fácil, gente, não é um exercício, tá? Nome da rua, número da casa, bairro, cidade, né? O país, blá, blá, blá. Isso é um exercício complexo, principalmente para as crianças. Então, a gente sempre tem que voltar, sempre tem que voltar. E quando a gente torna isso próximo à realidade deles, é mais fácil, tá? Então, a gente trabalhou primeiro com o endereço da escola, né? E aí surgiu o interesse deles de saber quem era Gandhi, porque a rua da escola é a Avenida Gandhi, né? Então, quem foi Mahatma Gandhi? Lá vai de novo explicar quem era Mahatma Gandhi, e aí o negócio vai fluindo. Como eu disse para vocês, a sequência não pode ser algo fechado, tá? Vai crescendo. Né? E a gente utilizou, no segundo momento, o Street View, que é um recurso também do Google Maps. E ele é bem interessante, porque os meninos iam mostrando, né, o caminho que eles percorriam até chegar na escola, tá? É uma escolinha, fecho já, que é uma escola que atende os meninos que moram mais próximos, né? Então, a gente conseguiu fazer toda a análise desse percurso, tem calçamento, não tem calçamento, tem lixo, não tem lixo, e a gente conseguiu se aproximar da realidade dessas crianças, né? A gente conseguiu descobrir com quem eles moravam, há quanto tempo eles moravam, se a casa era própria, se era alugada. A gente conseguiu se aproximar dessas crianças de uma outra forma, que às vezes é tão difícil esse movimento, né, dentro de sala de aula com 25, 30, 40, 50 alunos, né? E o Street View proporcionou isso para a gente, né? E alguns comportamentos acabaram sendo explicados pela realidade dessas crianças, que muitas vezes não era nada fácil, tá? Bem dura. E aí a gente tentava tirar o melhor daquilo tudo, tirar o melhor da casa, tirar o melhor da localização, né? E eles tinham o maior prazer de nos levar até a casa deles, né? Podia ser a casa mais simples do mundo, mas todo mundo quis ir até a casa, tá? Saí, amiga. E aí a gente viu que essas duas sequências tinham dado super certo com o quarto e o quinto ano. E com o primeiro, segundo e terceiro não estava fluindo. Porque foi um primeiro, um segundo e o terceiro que foi mais fortemente afetado pela pandemia. Então, as crianças do primeiro e as crianças do segundo não conseguiram fazer uma boa educação infantil, como deveriam ter feito. Ficaram longe dos CMEs, ficaram longe do cortado, recortado, amassar, longe do brincar com sentido. Então, eles queriam o tempo todo estar correndo dentro do laboratório de informática, debaixo das cadeiras. Não era interessante. E a gente recalculou a rota. Natália, a gente precisa sentar e perceber que não está funcionando. E aí foi quando a gente utilizou um programinha, tá? É o G-Compris. Ela é bem conhecido, tá? Dentro do pacote do Linux Educacional. A amiga, mostra aí a interface dele. E aí a gente trabalhou com a primeira opção, que trabalha basicamente com teclado e com mouse, para eles poderem apertar. Olha os sinestésicos, tac, 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 né? E eles adoravam isso. Só que depois de 15 minutinhos, já passou o interesse. E aí a gente agregou uma outra coisa, que não é, tecnologia digital, mas que eles adoravam, que era uma parede de estímulos, que qualquer pessoa consegue fazer em qualquer sala de aula, independente de ser laboratório de informática ou não. Então, eles ficavam o tempo todo nessa dinâmica, computador, parede de estímulos. E assim, o que nos surpreendeu, a parede, ela também chamava a atenção dos maiores. Quarto e quinto ano também usavam. Professora, a gente pode ir para a parede? Lógico que pode, né? E foi fluindo, tá? E deu super certo. Uma experiência que deu super certo, foi válida. E aí, amiga, vai passando. São as referências que a gente utilizou, tá? E para que vocês jamais esqueçam, tá? E percebam o quanto a educação infantil ela é valiosa e quanto ela fez falta, tá? Porque quando os meninos chegam no primeiro ano, eles chegam, ok, prontos para a sistematização. Antes de escrever, as mãozinhas precisam alinhavar, pintar, contornar, usar tesoura, amassar, usar massinha, tá? E por que não clicar, por que não apertar, tá? Então, a gente conseguiu fazer essa ligação, tá? Entre a tecnologia digital, né? E essa tecnologia que é tão usual nas salas de aula e que é possível fazer no dia a dia. Coisas simples. Cartolina com alfabeto móvel, canetinha grudada com fita crepe para contornar pontilhado. Que tinha mais, amiga?
tinha o sapatinho para amarrar o tênis, Aprender o cadastro, que a gente perdia muito tempo de aula amarrando tênis. Depois do intervalo, 30 crianças para amarrar o cadastro e uma professora. Aí não fechava a conta. Eu digo, amiga, a gente tem que ensinar esses meninos a amarrarem os tênis, porque não está dando. E aí metade deles foram lá curiosos e conseguiram amarrar os próprios cadastros. Tá? Então é coisa simples, gente. É o que é possível dentro das nossas possibilidades. Jamais a gente chegaria aqui para cobrar algo ou sugerir algo que não fosse possível. Tá? Obrigada, gente, pela atenção.